Vamos começar aqui então fazendo a pintura do cupcake. A parte de cima aqui eu cortei no rosa, vocês podem fazer no branco ou outras cores, né, pra de repente combinar com o que vocês já fizeram, né, com a peça que vocês já fizeram. Pode fazer de marrom, pode fazer, né, de verde claro, também fica bacana. Então aqui, primeiro passo, nós vamos sombrear ele todo em volta com o rosa, né, no caso aqui, porque eu fiz no EVA rosa, sempre utilizando o tom mais escuro. Então nós vamos sombreando. Aqui eu não vou me preocupar muito, essa parte aqui eu só estou demonstrando para vocês, porque essa parte aqui do meinho aqui nós vamos cortar depois, tá? Nós vamos caprichar bem aqui nos contornos e nessas partes aqui de cima. Então vamos fazer um sombreado bem aberto, né? Aberto assim que eu digo é utilizar um pincel maior e trazer esse sombreado para cá. Pode vir trazendo o sombreado para o interior da peça e não deixar ele muito fininho, só contornando a peça. Essa parte aqui interna, vocês vão fazer a marcaçãozinha, pode ser com lápis, porém bem suave para não marcar, ou com um palitinho de churrasco. Feito isso, nós vamos sombrear. Aqui eu estou sombreando, sempre cuidando assim, quando tiver risco, a ponta do pincel com tinta não deve ultrapassar um risco, né, do contrário que a gente vai sombrear. Vamos supor, eu estou puxando o sombreado para baixo, então o meu limite aqui vai ser essa linha, eu não posso ultrapassar, porque senão o risco do lápis ou do palito vai aparecer. E se eu fizer essa parte aqui que tem a tinta bem certinha em cima do risco, ele não vai aparecer, tá? Então aqui nós vamos sombreando, fazendo o desenho do risco, certo? Ó, o sombreado aqui eu vou jogar aqui pro lado de baixo. A mesma coisa essa outra parte, eu vou trazer o sombreado para a parte de baixo, tá? A gente quer dar a sensação de sombra aqui e depois nós vamos iluminar do lado contrário. Nessa pontinha aqui do cupcake, a gente vai sombrear só essa curvinha interna aqui, ó, para fazer a sombra internamente. Aqui a parte de fora vamos deixar branquinho. Agora então, com o rosa já bem sequinho, nós vamos aplicar o branco ao contrário do que a gente fez o rosa. Eu digo aqui que ele vai ficar de costa para o sombreado rosa. Antes eu estava trabalhando com a ponta virada, né, para cá. Agora eu vou, deixa eu aproximar um pouquinho. Eu trabalhava com a ponta virada para cá, agora eu trabalho com a ponta virada aqui para ponta com ponta, né, onde a carga da tinta é mais forte. O branco, como no rosa ele não destaca muito, a gente pode deixar mais carregado, né? No outro lá o pink é bem forte, então eu cuidei para não deixar muito pesada a tinta, mas aqui o branco ele quase custa assim aparecer no rosa, né? Então a gente pode deixar ele mais fortinho, ó, e abrir bem também, ó. Eu trouxe ele bem pro meio aqui da peça. Então a gente vai aplicar o branco nessa parte e nessa parte aqui. Depois aqui a gente vai clarear com o seca. Agora nessa parte aqui inferior, como eu falei, nós vamos aplicar o branco então. Com a luz pincelzinho de cabo amarelo. Ó, pode ver que eu carreguei bem aqui porque ele vai abrir e eu vou suavizar bem. E como eu falei, o branco no rosa, para dar um destaque que demora um pouquinho mais, a gente tem que deixar mais forte mesmo. Ah, então aqui o pincel seco, não pode estar úmido com água, somente com a tinta. Movimento circular, ó, à medida que eu vou abrindo, eu vou suavizando, quase não aparece. Ele vai mesclando aqui com o sombreado, vai terminando aqui quando encontra o sombreado. E ele tá mais destacado aqui, ó, mais forte no centro. Então nós vamos fazer isso deste e deste lado, tá? Aqui no meio não precisa porque... Aqui, deixa eu virar aqui, ó, aqui nesse ladinho aqui não precisa porque nós vamos cortar, tá? Só desses dois lados. Agora aqui, pra parte do copinho do cupcake, nós vamos sombrear da mesma forma, acompanhando os riscos e traçando aqui o sombreado sempre pro mesmo lado, no caso, aqui, deixa eu virar o contrário, isso. Então aqui eu tô sombreando eles todos do lado de cá. Só seguir as linhas, não tem
não tem segredos. Também procurar fazer um sombreado bem aberto, porque é uma peça grande também. Observe que primeiro eu sombreei as laterais e a parte de baixo. Aí depois a gente seca e aí sim, então a gente vem sombreando aqui a parte interna. Após sombrear a parte azul, nós vamos fazer o sombreado com branco da mesma forma que a gente fez na parte do bolinho. Vamos jogar o branco aqui com o sombreado de costa para o sombreado azul. Vamos fazer isso sempre também na mesma direção, em todas as faixinhas. Feito isso, a parte de baixo já está concluída. Agora aqui a gente vai fazer o rostinho da Joaninha. Eu já apliquei o fundo de branco, aguardei secar. Podemos aqui dar 2 demãos, se a primeira não for suficiente para cobrir. E agora com um pincelzinho de chanfrar, né, o número 12 e a tinta verde, eu vou fazer um sombreado interno. Então eu venho trazendo ele aqui para dentro. Vocês já vão ter o risco marcado, né? Então é só seguir o risco. E vamos trazer aqui também um sombreado bem aberto para ficar mais suave. A bordinha dele pode ficar mais marcada. Vamos sombrear mais à medida que nós formos trazendo ele para o centro. Agora vamos secar para aplicar a segunda cor. Agora com o pincel filete e a tinta preta, nós vamos fazer a parte de dentro. Eu gosto sempre de primeiro marcar a primeira pincelada, desenhando, contornando e depois preencher. Acho que fica mais fácil de fazer sem borrar a parte de fora. E às vezes acontece que quanto mais a gente borra e que ir acertando, mais o erro vai aumentando. Então assim a gente já faz a parte de fora certinho, ó, e depois rapidamente a gente preenche. Lembrando que vocês podem traçar um risco com o palito, pode transferir, né, no lápis 6B, como eu ensinei lá no vídeo para transferir o risco do olho. E aí depois vocês podem marcar esse risco com o palito, porque quando a gente dá a demão de tinta branca, o risco de lápis vai cobrir. Então o palito ele vai deixar uma marca que mesmo com a camada de tinta vai continuar visível para dar uma guia para vocês. Agora aqui eu vou marcar mais um pouquinho desse verde, fazendo um traço com o pincelzinho filete e a tinta verde escuro. Eu peguei um tom mais escuro do que o tom que eu sombreei. Ó, eu sombreei com esse tom de verde, que é o verde abacate, e tô fazendo traço com esse aqui que é o verde bandeira. Então aí com o pincelzinho filete, nós fizemos aqui um contorninho aqui nessa partezinha verde. Agora nós vamos fazer um sombreado externo no olho, utilizando a tinta rosa antiga. O pincelzinho aqui pode continuar trabalhando com 12 ou com 14. Então nós vamos fazer aqui na parte externa do olho. E vamos subindo aqui, parte superior. E a parte aqui interna. Nós só não vamos fazer ele na parte inferior. Agora aqui com a tinta marrom e o pincelzinho filete, a tinta levemente aguada, nós vamos fazer os cílios. Então aqui nós vamos fazer primeiro os cílios superior, eu vou trazer aqui. Quanto mais fininho, mais delicado a gente vai deixar a peça. Pode trazer aqui vários fiozinhos, só tomar cuidado depois para deixar os dois ladinhos proporcional. E aqui vou puxar agora mais 2 aqui para o canto interno do olho. Sempre procurar trabalhar com a ponta do pincel, embora toda a carga do pincel vai ficar em toda a cerda, mas a gente vai utilizar mais a ponta. Fazer um tracinho aqui na parte externa, outro aqui na parte inferior.
E aí já vou puxar mais 2 aqui pro cantinho. E aí já vamos aproveitar e fazer a sobrancelha. Agora vamos, com o pincel de sombrear e a tinta branca, fazer aqui uma luz na parte interna do olho. Então aqui nós vamos fazer um traço meia lua nessa partezinha aqui, ó, do lado de fora. Agora a gente já vai fazer o brilho do olho com o palito e tinta branca. Então, coloco tinta lá no palito. Vamos colocar aqui um pontinho maior na parte de cima. Outro aqui, vamos pro lado de fora e outro embaixo. Uma brochinha 462 e a tinta rosa, pode ser a rosa antiga mesmo ou maquiagem. Nós vamos fazer aqui a bochecha, movimento circular, trazendo aqui quase do lado do olho, para que ela possa aparecer, né? Se a gente fizer muito lá embaixo não vai aparecer, então ela tá aqui praticamente na altura do olhinho. E aqui também nós vamos fazer um pontinho branco para iluminar a bochechinha. Agora aqui para as asinhas eu cortei no EVA estampado de bolinha, mas vocês podem utilizar o EVA liso, não tem problema. Sombreei com a tinta telha escura, clareei o centro com a brochinha, né, o pincelzinho do cabo amarelo, e aí eu cortei bolinhas com um furadorzinho esse aqui é de 1,5 cm. Cortei os círculos, ó, aqui eu já colei. Vou colar o último aqui. São 6 círculos, certo? E aí a gente ainda vai voltar com a brochinha e vamos clarear. Vou pegar o outro que a colinha já tá mais seca, ó. E vamos clareando então aqui, ó, pegando assim as beiradinhas, que é a beiradinha, deixa eu aproximar, vocês vão observar melhor. Ó, a gente vai puxando a de fora pra dentro e a beiradinha vai ficando bem marcada. Vamos fazendo isso então em todas as bolinhas. As mãozinhas aqui eu sombreei com o branco. Aqui nós vamos aqui sombrear somente a parte aqui de cima, essa partezinha aqui de cima, e vamos fazer esse sombreadinho aqui em forma de meia lua para marcar o dedo, tá? E feito isso, nós vamos passar uma brochinha aqui no meio para clarear aqui o centro da mãozinha. O narizinho aqui eu também só passei uma brochinha, como a gente fez nas bolinhas da Joaninha. E agora a gente vai aquecendo o ferro pelo verso. Então vamos colocar aqui no ferro e deixar ele bolhar sozinho. Não precisa ficar muito redondinho, porque metade dele mais ou menos vai ficar escondidinha atrás do cupcake. Só vai aparecer a pontinha do nariz. Sozinho mesmo aqui ele já deu uma bolhadinha, já é o suficiente. Já vamos colar aqui o narizinho, então, passando cola instantânea, bem na beirada. Cuidar para não passar no centro, porque senão quando a gente for colar e pressionar o centro, a gente vai acabar achatando e tirando o efeito boleado, né? Vamos colar aqui assim, entre os olhos. E já podemos montar a cabecinha dela também, já podemos colar essa parte de cima. Também passando colinha instantânea na borda. As pontinhas aqui é importante colar bem. E aqui é só encaixar. Só cuidar para deixar a alturinha certa aqui, ó. Agora nós vamos fazer a montagem, né, do cupcake e do relógio. Então aqui primeiro nós vamos colar o cupcake para já saber a posição que ele deve ficar. Eu vou fazer dessa forma, ensinar vocês dessa forma assim mais fácil, sem o molde, sem estar vazado aqui antes,
porque assim vocês podem usar o relógio que vocês encontrarem, né? Nem sempre vocês vão encontrar esse mesmo relógio que eu tô usando, então vocês podem às vezes achar um pouquinho menor, um pouquinho maior, ou um quadradinho também pode ser. Então aqui no caso é esse modelinho aqui que eu vou usar. Ele aqui parece que é largo, ó, mas aqui a lateral dele é estreitinha. Então aqui na verdade eu vou querer que apareça só essa parte aqui do número. Aqui então, para a gente fazer ali o vazado no cupcake, nós temos que medir o tamanho do diâmetro aqui dessa parte que a gente quer que apareça, né? Se quiser que apareça aqui a borda, também pode deixar um pouquinho maior. Só tem que deixar um pouco para dentro, que é pra gente ter onde fixar o relógio. Então aqui no caso, né, o branco eu não vou querer que apareça, eu só quero mesmo que apareça esse círculo aqui menor. Então aqui eu já medi de ponta a ponta, aqui ele tem 12,5 centímetros. Então eu tenho que fazer um círculo de 12,5 centímetros. Então aqui eu vou pegar um papel, né, eu posso aproveitar que eu tô colocar o papel aqui direto em cima e marcar o círculo, ó, bem fácil porque ele é fundo aqui, né? Então, ó, só vem acompanhando aqui a marquinha ali do relógio mesmo. Depois, na hora de cortar, a gente corta certinho. Ou quem tiver compasso, que gosta de trabalhar com compasso, também pode utilizar o compasso, tá? Então, agora aqui eu vou cortar esse círculo. Então, feito isso, já cortei aqui, né, um círculo com 12,5 centímetros de diâmetro, que é o tamanho da abertura do meu relógio, do visor. Agora então eu vou posicionar aonde eu quero no cupcake, né? Se eu quero mais embaixo, né? Eu posso colocar ele lá mais pra baixo, um pouco mais pra cima. Eu vou colocar bem no meio. Eu acho mais bonitinho assim e visualmente assim mais equilibrado aqui colocar no meio, entre um e outro. Aqui mais pra cima, aqui assim, né? Pra não cobrir muito esse sombreado aqui que ficou bonito. Então agora aqui a gente vai riscar com o lápis, procurar centralizar bem, tá, esses lados aqui, e vamos então riscar ou com lápis ou com palito, né, só cuidar para não deixar o risco aparecendo quando for cortar, se bem que a gente também ainda vai pintar, então não vai aparecer. E agora nós vamos cortar. E para cortar é tranquilo. A gente pode dobrar aqui, só para dar um corte inicial. E vamos cortando aqui bem certinho em cima do círculo. Se você não conseguir cortar assim bem caprichadinho, depois pode passar um acabamento, uma cianinha, uma rendinha, alguma coisa para cobrir. Se conseguir fazer um corte bem certinho, bem lisinho, pode deixar só no corte mesmo e com a pintura, tá? E agora a gente vai cortar um círculo. Isso então, ó, já cortada essa parte do relógio, né? Ele vai encaixar aqui certinho, ó, vai aparecer só a parte verde aqui do meu relógio. Aí eu vou riscar o fundo. Peguei um EVA branco, vocês podem pegar azul ou rosa. E aí nós vamos riscar aqui então a parte de trás. O ideal é deixar mesmo para riscar depois, porque assim a gente vai ter ele o tamanho certo, né? Porque depende na hora de montar aqui que a gente encaixa o chantilly e o copinho, pode dar uma diferença se deixar o molde já pronto. E também fica um molde muito grande, não tem necessidade, né? E nem vai caber numa folha inteira o tamanho desse molde inteiro. Então é só riscar. Prontinho. E aí agora a gente recorta. Aqui então, ó, eu já tô com o fundo recortado aqui embaixo. Eu vou marcar aqui, posicionei bem certinho e vou marcar aqui o círculo onde fica o relógio. Porque eu vou vazar agora essa parte branca, porém eu vou vazar do tamanho que eu quero que fique assim um motorzinho aqui do relógio. Então a gente vai medir o motorzinho do relógio. Aqui no caso, o meu, ele ainda está menor do que essa parte aqui da frente. Então esse molde aqui que a gente fez, até daria para usar. Que ele tem aqui mais um degrauzinho, ó, aqui. Então eu posso até deixar todo fora essa parte e mais essa aqui, ó.
Então, eu vou fazer isso, tá? Vou usar o mesmo molde. Ou se vocês preferirem, pode vazar mais, né? Pegar essa parte de baixo para deixar tudo isso aqui fora. Ou se for quadrado, às vezes, né? Enfim, cada relógio é diferente, né? Mas essa aqui, a parte aqui essa parte aqui, ó, ela é bem menor que essa aqui da frente. Então, aqui no caso, quando eu vazar, vai ficar essa aqui de fora e vai ficar mais um pedacinho. Então, ele vazado, motorzinho aqui todo pra fora, que vai facilitar depois para eu trocar a pilha. Então, agora nós já podemos colar o fundo na parte da frente. O reloginho depois a gente encaixa. Nós vamos começar colando primeiro só a parte de cima, tá? Então, só essa parte aqui do chantilly. Essa metade aqui a gente vai deixar que é para poder aberto, para poder encaixar o relógio e colocar o enchimento. Então, vamos acertar bem aqui. E vamos passando cola, então, nessa parte. Agora aqui eu vou colocar a fibra. Tô aqui com a fibra, eu já coloquei aqui nessa parte aqui de cima. Depois eu coloco mais nas laterais e eu vou encaixar o relógio. Importante eu deixar ele bonitinho aqui, ó, e bem certinho na frente. Depois a gente cola a parte de trás. Aqui eu vou passar a colinha quente, vou passando aqui por dentro. Creio que a cola instantânea também vai colar bem. Só vou virar aqui que é para poder acertar bem o número 12, que fica bem retinho aqui, ó. Agora eu vou colando todo em volta. Posso levantar aqui, passar a cola por aqui também. Agora vamos colar aqui do avesso. Essa parte aqui também a gente já pode colar toda ela, depois a gente só vai enchendo por fora o que precisar. Agora aqui nós vamos colocando fibra aos pouquinhos. Eu vou virar aqui, como essa parte alta atrapalha um pouquinho, para colar fica mais fácil. Então vamos colocando fibra, para deixar ele bem cheinho. Vamos colocando e vamos fechando aos poucos. Aqui eu prefiro fechar com a cola quente por causa da fibra. Aqui, ó, eu fechei ele um pouquinho. E agora eu vou colocando a fibra aqui, que essa lateral é estreitinha. A gente tem que ir empurrando a fibrinha aqui aos poucos. E assim nós vamos fazendo. Agora é simples, é só enchendo e fechando, tá? Até fechar todo ele. Agora aqui então a gente já pode montar com as demais partes. Vamos aqui colar primeiro a cabeça. Pode colocar ela meio viradinha aqui assim.
deixar o narizinho um pouquinho para trás. Aqui a gente já cola uma das mãozinhas. A gente pode primeiro só marcar, colar com pouca cola, depois a gente reforça. E a outra eu vou colar mais afastada, que é pra não cobrir essa parte aqui, ó, como se ela tivesse mesmo com a mãozinha mais afastada. Aí a gente vem, cola mais nessa ponta. E as asinhas, vamos colar aqui assim, pegando aqui na cabeça, né, que é pra elas aparecerem. Essa aqui aparecer um pouquinho menos, não tem problema. Só posicionar para deixar na mesma altura e na mesma abertura. Para as anteninhas, nós vamos cortar 2 tirinhas de 12 centímetros cada uma. De largurinha pode ter meio centímetro ou até menos. Nós vamos aquecer no ferro uma das pontas, mais ou menos até metade, e ajudar ela aqui a enrolar um pouquinho, não precisa muito. Pode fazer aqui fechadinho, depois ela solta. Deixa esperar esfriar. E ela já fica enroladinha. Com a cola instantânea, então a gente já vai fixar aqui atrás da cabeça. Aqui a gente pode dar uma aquecidinha, só encostar no ferro e abrir ela um pouquinho. Se preferir deixar ela abertinha aqui assim e caidinha, ó. Ou com o secador de cabelo no ar quente, aquece um pouquinho, mas encostando aqui assim nessa parte e dá uma viradinha aqui. Aqui para fazer um complemento aqui no cupcake, eu decorei com coraçõezinhos cortados com um furador e o EVA marrom. E aqui a gente só vai colando, vai espalhando aleatoriamente. E depois vamos passar uma tinta branca com um pincelzinho de cabo amarelo ou a brochinha 462 para fazer uma luz seca aqui no centro. Vocês podem fazer coloridos, se preferir, né, de várias cores. Quem não tiver o cortador de coração pode usar um cortador de círculo também. Ou pode fazer o EVA bem picadinho, como se fosse confete, quem não tem nenhum tipo de cortador, né. Pode cortar várias tirinhas bem fininhas, mais ou menos assim da espessura da anteninha de várias cores e picar e espalhar coladinho como se fosse confete. Aqui para fazer um acabamento ainda na pintura, eu sombreei a parte interna, ó, aqui então aqui ó, com rosa, nessa voltinha, e aqui a voltinha de baixo com o azul. Sombreei também, deixa eu virar pra lá, essa parte interna aqui do rostinho com a tinta rosa antiga, ó, contornando aqui esse detalhezinho da cabeça dela. Depois de bem sequinho, a gente vai clarear o centro do rostinho, ó, com tinta branca, fazendo a luz seca. Aqui, na alturinha aqui dos olhos, em volta onde a gente sombreou, e nessa parte aqui de baixo, ó. Isso aqui vai dar a impressão que ele vai saltar, é como se saltasse essa parte, né? E essa que tá mais escurinho vai dar profundidade. Então, esses detalhes aqui também vão ajudar, né, a dar mais vida na peça. Outro detalhezinho aqui para dar mais um charme é um lacinho aqui na parte de baixo, tá? Esse detalhe também aí é opcional. Quem não quiser lacinho, que não gosta, né, pode deixar assim. Eu vou colocar aqui, ó, essa fita eu não tô colocando ela inteira porque ela é muito larga. E vocês vão ver aqui que se eu deixasse ela inteira, quando eu colocasse o lacinho aqui, ó, ela ia ficar aparecendo aqui atrás. E eu não quero que apareça nada de fita aqui por baixo do nó. Então aqui eu vou colar um lacinho que vai fechar ali no meio. E assim não vai ficar aparecendo a fita ali no meio. Se fosse uma fita mais estreitinha não teria problema, né? Mas como ela é larga, é a mesma fita que eu fiz o laço. Então aí, ó, aqui dela não vai aparecer aqui em cima. Se ela tivesse inteira, ia aparecer um pedaço de fita aqui e uma embaixo. E a gente
cola bem aqui em cima, ó, pra não aparecer que a fita tá cortada. Com o pincelzinho filete a tinta branca, vamos colocar uns detalhes aqui assim na mão. Um traço e um pontinho, ó, pra dar também um efeito de brilho. Vamos fazer aqui na cabeça, no narizinho. E algumas partes aqui do próprio cupcake. Aí está então, pessoal, o nosso relógio de cupcake prontinho para decorar. Aqui para pendurar, o próprio furinho do relógio é que vai servir de apoio. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.